Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Estamos dando início neste momento ao ato parlamentar solene em homenagem às ações que as igrejas evangélicas prestam ao Estado de Santa Catarina. Um evento proposto pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota. Inicialmente, gostaríamos de convidar a todos para assistirem ao vídeo que mostra o trabalho social das igrejas, não somente neste momento de pandemia, mas durante toda a sua trajetória de evangelização. Senhoras e senhores, estamos com um pequeno problema técnico com questão de áudio, em relação ao vídeo, certo? Então faremos primeiro a composição de mesa e depois retornaremos ao vídeo. Tudo bem, deputado? Se assim o senhor concordar. Amar e ajudar o próximo são atitudes sagradas que enaltecem a alma e agradam o nosso Senhor Deus. Por isso, nos reunimos nessa noite em agradecimento e reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas entidades religiosas, nas pessoas de pastores, bispos, presbíteros e seus líderes. Trabalho esse que, inspirado na vida de Jesus, leva a luz divina para todos aqueles que a necessitam. Sem a atuação dos senhores, muitos não trilhariam o caminho da fé. Os trabalhos sociais realizados com amor por todo o Estado, somados ao fortalecimento espiritual e apoio psicológico proporcionados pelos representantes de Deus, ressaltam mais uma vez a importância do funcionamento dessas instituições. O voluntariado é o compromisso de se doar em prol do bem comum. Esse compromisso que garante a ajuda qualificada a jovens, homens e mulheres sem perspectivas de futuro, moradores de rua, detentos juvenis, idosos abandonados, vítimas de violência das mais diversas. Senhores aqui presentes, suas atitudes melhoram a qualidade de vida de milhares de catarinenses. Suas palavras levam esperança para aqueles que estão vivendo momentos de medo e angústia. Suas instituições incentivam o amor, o altruísmo, o esporte e a cultura. Suas poderosas orações e suas condutas benevolentes iluminam, acolhem e confortam a ponto de afastar indivíduos do mundo das drogas, crimes e degradação. A orientação por vocês prestada libertam da depressão e demais sentimentos ruins. A todo momento é possível receber a luz de Deus em nossos corações e vocês estão aqui provando isso dia após dia.
Não devemos esquecer que os senhores homenageados arriscaram e ainda arriscam suas vidas enquanto a pandemia do Covid-19, atendendo pessoas de todo o estado em hospitais, domicílios, cultos e onde eram requisitados, dentro e fora da igreja. Muitas vezes sacrificando tempo em família para cumprir seu papel frente à escolha de servir a obra. Com essas missões, várias famílias carentes foram atendidas com distribuição de alimentos, roupas, atendimentos psicológicos que tratam traumas, auxiliando o Estado, indo onde ele não pode alcançar. Portanto, parabéns aos líderes aqui presentes por estar nessa missão de bondade que exalta Cristo, o modelo da bondade. Congratulações também por seu tempo e seu trabalho dedicado ao bem-estar do próximo. A dignidade de suas ações é reconhecida aqui hoje no Parlamento Catarinense. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Neste momento, convido para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Sérgio Mota. Convidamos o excelentíssimo senhor senador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Convidamos o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Alexandre Amaro. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-prefeito do município de Florianópolis, Topázio Neto. Convidamos o senhor bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Jean Carlos Santos Paulo. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor prefeito do município de Canelinha, Diogo Maciel. Excelentíssimo senhor secretário municipal da Casa Civil do município de Florianópolis, Everson Mendes. Senhor vereador do município de Palhoça, Alex Mota. Registramos e agradecemos a presença do pastor Paulo Sérgio Tavares, da Igreja Batista Conexão em Cristo São José. Convidamos a todos neste momento, para em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.
A cerimônia de hoje tem como objetivo reconhecer as ações que as igrejas evangélicas prestam ao estado de Santa Catarina. As igrejas são vistas como um local de auxílio para pessoas em situação de vulnerabilidade, que não têm acesso aos bens e serviços da sociedade. Tais igrejas não se limitam a distribuir cestas básicas e roupas, mas organizam instituições com voluntários e profissionais para realizar o serviço com a população carente, além de levar fé e conforto para essas pessoas. Um trabalho que se fundamenta nos mandamentos de Deus. Neste momento, o Poder Legislativo catarinense, em ato solene, dá início à entrega das homenagens desta noite. Convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota, proponente deste ato parlamentar solene, para fazer a entrega das homenagens. Convidamos para receber a placa de homenagem o bispo responsável da Igreja Universal do Reino de Deus no estado de Santa Catarina, senhor Jean Carlos Santos Paulo. Dando continuidade à solenidade, o Parlamento Catarinense homenageia neste momento com certificados e convidamos para receber a homenagem o pastor responsável do grupo Depressão Tem Cura da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Leandro Cunha da Costa. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo grupo Força Jovem Universal da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Evaldo Antônio dos Reis. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo Grupo do Resgate da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Antônio José Teixeira Brasil. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo projeto UFP, Universal nas Forças Policiais, da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Denis Souza Uessono Costa. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo Grupo Caleb, da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Nereu Pedro Amorim. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo Grupo EVG e Projeto Unisocial, senhor Lucas Lenz. Convidamos para receber a homenagem o bispo responsável pelo Corpo de Obreiros da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Nivaldo dos Santos Santiago. Convidamos para receber a homenagem o responsável pelo projeto socioeducativo da Igreja Universal do Reino de Deus, senhor Elias Santana dos Reis.
Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo projeto UNP, Universal nos Presídios, da Igreja Universal do Reino de Deus, Sr. Jackson de Almeida Silva. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável pelo grupo Arimateia, da Igreja Universal do Reino de Deus, Sr. Francivaldo Bezerra Gomes. Convidamos para receber a homenagem o bispo e presidente fundador da Igreja Pentecostal Templo dos Milagres, Sr. Adriano de Souza. Convidamos para receber a homenagem, o presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Sr. Cristiano Rodrigues dos Santos. Convidamos para receber a homenagem o pastor da Igreja Batista em Alto Aririú, Sr. Odair José Leal Correa. Convidamos para receber a homenagem o pastor diretor regional das igrejas O Brasil para Cristo do Vale do Itajaí, Sr. Adonias Luco. Convidamos para receber a homenagem o pastor e terceiro presidente da Igreja O Brasil para Cristo de Barra Velha, Sr. Idélcio José da Silva. Convidamos para receber a homenagem o pastor presidente da Convenção Estadual das Igrejas O Brasil para Cristo de Santa Catarina, Sr. Valdir José dos Santos. Convidamos para receber a homenagem o pastor líder do projeto Amor ao Próximo, da Igreja Evangélica Palavra Profética, Sr. Robson de Jesus Melo.
Agradecemos às excelentíssimas autoridades pela entrega das homenagens. Os senhores podem retornar aos seus lugares. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra, em nome de todos os homenageados desta noite, o senhor bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Jean Carlos Santos Paulo. Boa noite a todos os que estão presentes. Eu gostaria de aqui agradecer e dar os meus cumprimentos ao excelentíssimo senhor deputado Sérgio Mota, que preside esse ato, ao nosso ilustre senador federal, Jorginho Melo, correto? E a todos as demais autoridades que estão compondo a mesa, e a todos os convidados que aqui estão. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade, porque nós sabemos que, sem Ele, nada disso poderia acontecer. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. E Ele merece uma salva de palmas. Graças a Deus. É com muita alegria que eu gostaria de compartilhar e participar desta cerimônia com todos vocês, que tem como principal objetivo prestigiar e reconhecer o trabalho desenvolvido por todas as igrejas evangélicas do estado de Santa Catarina. Esta noite, estamos aqui reunidos como forma de homenagear também aqueles que renunciaram suas vidas para ajudar o próximo, bispos, pastores e líderes de diversas denominações que, com todo afinco, se dedicam diariamente ao sacerdócio. Sem esquecer dos voluntários, pois a igreja jamais existiria sem seus membros, sem aqueles que dedicam o seu tempo, o seu esforço para ajudar o próximo, para levar a palavra de fé, o auxílio espiritual e também o auxílio social a quem precisa. Ser pastor é não ter apego a bens materiais e nem a projetos pessoais. É ser um servo fiel a Deus e à sua vocação. É entregar sua vida inteiramente à missão de salvar almas, é ter pelas pessoas o mesmo amor que Deus tem, é estender uma mão amiga àqueles que necessitam, sem qualquer tipo de julgamento. Nesses últimos 2 anos, a humanidade enfrentou uma pandemia que ocasionou uma crise global. E por mais que o cenário não fosse favorável, os senhores aqui presentes levaram o amor de Cristo, fé e esperança ao próximo. Em meio a este cenário de caos vivido pela humanidade e muita incerteza, muitos perderam seus familiares, entes queridos e amigos. Outros perderam seus empregos, ainda outros a sua saúde, como, por exemplo, o aumento dos casos de depressão e ansiedade, e pacientes que vivem com sequelas do Covid-19 até o dia de hoje. Porém, as pessoas encontraram nas igrejas uma porta aberta, mesmo durante o período de lockdown.
porque, mesmo não podendo realizar cultos presenciais, esses voluntários não pararam, senhor senador. Eles trabalharam dia após dia, levando a palavra, o auxílio, uma cesta básica, uma oração a quem precisava. Eles são, na verdade, esse braço social da Igreja Universal do Reino de Deus e demais igrejas evangélicas aqui presentes hoje sendo homenageadas. As pessoas encontram na igreja não apenas o auxílio espiritual, mas emocional e social em um todo. Nós costumamos falar que a igreja é como um pronto-socorro, mas um pronto-socorro que trata a alma. Uma palavra de esperança, um consolo, fé para continuar em suas vidas e focarem em Deus, o autor e consumador da vida. O papel das igrejas na sociedade é conectar as pessoas a Deus. E a maior responsabilidade é o ganho de almas para o seu reino. Ele, o Senhor Jesus, é o cabeça e a igreja é o corpo. Sendo assim, nós que somos a igreja devemos trabalhar de forma harmoniosa com o cabeça, que é o nosso Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, nós lemos: graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Portanto, eu quero parabenizar todos os grupos aqui representados, todos os pastores das demais denominações aqui representados e seus respectivos membros presentes, com a certeza de que até aqui o Senhor nos ajudou e certamente Ele nunca irá nos desamparar. Muito obrigado a todos. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Alexandre Amaro. Muito boa noite, senhoras, senhores, pastores, obreiros, diáconos. Quero saudar aqui meu amigo parlamentar Sérgio Mota, deputado estadual, que nos fez esse convite muito especial e nós não medimos esforços para pegar o carro e chegar aqui, levar 5 horas, estar aqui com o senhor, porque nós reconhecemos o seu trabalho como vizinho que somos de Estado e reconhecemos as igrejas, que são essenciais para que nós possamos levar a salvação e a vida às pessoas. E nesse tempo de pandemia, nós vimos a importância de cada um daqueles que ajudam nesse processo e nesse trabalho. Quero saudar aqui o senador Jorginho Melo, por estar aqui representando o Senado, uma missão muito importante para fazer o nosso país avançar cada vez mais. Quero cumprimentar o bispo Jean Paulo, e no nome dele saudar todos os pastores que têm se dedicado para a obra, têm se dedicado a fazer o chamado daquilo que se espera de cada um de nós, né? E eu estou deputado, porque nós somos pastores desse trabalho árduo que fazemos em favor das pessoas. Quero saudar o secretário Claudinei, que tem feito um belíssimo trabalho aqui, representando hoje o governador. Quero trazer também um abraço da nossa Assembleia Legislativa, através do nosso presidente Ademar Traiano, o nosso primeiro secretário Romanelli, e o nosso bispo Rafael Cavina, que manda um abraço, e representamos aqui o Estado do Paraná, para estar juntos nessa caminhada. Quero saudar aqui também um amigo de longa data, bispo Nivaldo, que já conheço aí uns, pelo menos 25 anos, né, bispo? Prazer revê-lo novamente. Gente, é imensa alegria
estarmos aqui nesse dia. As igrejas, como disse bem o bispo, nesse interim, a partir de março de 2020, nós tivemos uma grande luta, uma luta que muitos de vocês, de repente, não têm ideia. A luta que foi travada nas assembleias legislativas para que as igrejas ficassem abertas, para que os pastores pudessem pregar. Nós, no estado do Paraná, colocamos um projeto de lei que virou a Lei 20.205, e graças a Deus conseguimos lá ser o primeiro estado a ter a igreja como serviço essencial, mas foi uma grande luta. Eu ouvi de alguns amigos parlamentares dizendo assim: Amaro, você está louco? Você quer abrir as igrejas? Vai morrer muita gente nas igrejas. Eu disse: olha, se você soubesse o que é uma igreja, você ia saber quantas pessoas nós vamos salvar nas igrejas. E conseguimos fazer uma parceria muito grande com o governo, para que as igrejas atendessem, inclusive, lá, Bispo Sérgio, nós tivemos o cartão Comida Boa, que foi um voucher que o governo do estado deu para as pessoas. Ele não deu em cesta básica, mas deu um voucher de R$50. E agora, esse ano se estabeleceu em R$80. E quem fez essa distribuição, essa programação, quem ajudou, foram as igrejas. Todas as igrejas unidas, hermanadas. E, pastores, nós temos muitas diferenças, mas mais é o que nos une do que o que nos separa. Costumes, hábitos, isso tudo fica de lado, porque no céu também não vai ter placa, né? Nós vamos chegar lá e você tem que ser cidadão do reino dos céus. Por isso, as igrejas se uniram, lutaram, perseveraram, para levar às pessoas aquilo que é de mais importante, que é a paz, que é a saúde, que é o bem-estar. Nós vimos muitas pessoas chegando com um índice de depressão altíssimo, porque isso aumentou em todos os estados. Nós vimos as pessoas sofrendo com os familiares à beira de cometerem o suicídio. Eu atendi ligação de alguns pastores que diziam assim: eu estou aqui num velório, eu e a viúva, nem a família compareceu, mas os pastores, Bispo Jean, estavam lá. Os pastores iam no velório, os pastores iam no enterro, os pastores iam a todos os lugares, colocando em risco até a própria vida, para trabalhar em favor da sociedade. Então, uma homenagem mais que merecida dessa Casa de Leis, aonde nós precisamos sempre ter aqueles representantes que lutam por um objetivo. Sérgio Mota, Bispo Sérgio Mota, deputado, secretário Claudinei, pastor, não lutam apenas por uma instituição, lutam pelo reino, lutam pela obra, lutam em favor de todos. Nós, como parlamentares, enquanto parlamentares, sempre precisamos desse apoio, do apoio de todos, para que possamos sempre lutar em favor da Igreja de Cristo. A igreja, ela é sempre bombardeada. Eu tenho dito uma coisa, para a gente encerrar, que é muito interessante, sabe? A maioria de vocês aqui, se eu perguntar assim: você tem medo que se faça uma macumba contra você? Você me diria o quê? Ué, tem gente que vacilou aí, hein, bispo? Tem gente que falou: ih, aí depende, deputado, se a coisa for muito ruim. Não, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você diria assim: não, eu não tenho medo, eu sou da fé. A Força Jovem, o EVG, o Caleb. Mas, e se alguém fizer uma lei para que não se pregue o Evangelho? E se alguém fizer uma lei e passe por essa casa sem percepção de ninguém e coloquem ideologia de gênero dentro das escolas e coloque tantas e tantas e tantas e tantas coisas para atrapalhar a nossa família? Aí você pode dizer: eu tenho medo que isso aconteça, porque aí
as portas fecham, e vocês foram testemunhas, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. O STF deu pleno poder aos prefeitos. Prefeitos, o que vocês querem fazer? Alguns disseram, não quero igreja aberta. Nós tivemos que brigar, lutar, ligar, visitar, ir atrás, muitas vezes bater na mesa e dizer, prefeito, o senhor não sabe o que está fazendo, o senhor está arrumando um grande problema. E foi assim que nós conseguimos, em nome de Jesus, fazer com que as igrejas funcionassem e o reino de Deus não parasse de ganhar almas. Então, fico muito grato, deputado Sérgio Mota, por estar aqui, por representar o estado do Paraná, vizinho, e contem sempre conosco, porque nós vamos sempre lutar em favor dos objetivos que vocês lutam aqui no estado de Santa Catarina. A defesa da família e a defesa da obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, estamos juntos. Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor secretário de Estado do Desenvolvimento Social, Claudinei Marques, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Ficou alto, hein? Quero aqui primeiro estender a minha gratidão ao deputado Sérgio Mota, que propôs esta homenagem tão importante às igrejas. Agradecer aqui a presença do nosso deputado estadual do Paraná, Amaro. Prazer ter você aqui no nosso estado de Santa Catarina. O nosso bispo Jean Paulo, o senador Jorginho Melo, que representa o Senado Federal, o prefeito Diogo Maciel, da cidade de Canelinha, feliz em vê-lo aqui também, o Everson Mendes, o nosso secretário da Casa Civil da capital, o Alex Mota, o nosso vereador da cidade de Palhoça. A gente falar das igrejas é falar, senador, de algo muito importante. A igreja, ela tem um papel fundamental, e o papel da igreja aumentou muito mais agora no período de pandemia, Mara. E você falava ali, logo que começou a pandemia, deputado Sérgio Mota, uma senhora me ligou alguns meses depois e falou assim, pastor, tem como o senhor me arrumar uma cesta básica? Porque hoje eu não tenho o que comer. E a minha esposa, na oportunidade, lembra, foi comigo, liguei para o pastor da Igreja Universal, lá do Jardim Atlântico. Falei, pastor, tem uma senhora precisando de uma cesta básica, as cestas que eu tinha aqui eu já distribuí todas. Tem uma cesta aí? E ele falou, pode vir aqui que a gente consegue uma cesta. E eu levei aquela cesta para aquela senhora, lembra, Nete? A alegria dela, chorou, me abraçou. Então, essa é a importância da igreja. Hoje eu ocupo, prefeito, o cargo de secretário de Desenvolvimento Social do Estado, e eu ando pelo estado de Santa Catarina, e eu vejo o quanto a igreja é importante na assistência social, porque existe o cofinanciamento, senador, que é repassado aos municípios através dos aparelhos do CRAS, para dar assistência a essas pessoas, mas não é o suficiente. Por quê? Porque a pandemia, ela agravou e muito a questão da ajuda social. Então, as igrejas têm sido fundamental na ajuda para a gente poder ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. E não é só isso. Aí entra o que o deputado Amaro falou. A igreja, ela auxilia em tudo. É a saúde, a educação. A igreja está presente em todos os lugares. E aonde a igreja está presente, significa menos problema. O governo que é parceiro da igreja, pastor, ele é um governo inteligente, porque a igreja é o melhor caminho para se governar. Não consegue se governar uma nação sem a igreja do lado. Por quê?
quantos pastores nós temos, e aqui tem vários exemplos de pastores, que não fosse a igreja, hoje, não sei se estaria vivo. Às vezes eram marginais, bandido. Muitos pastores, senador, eram bandidos e hoje são homens de Deus. A igreja resgatou ele do tráfico, resgatou ele da vida ruim, trouxe ele, libertou ele, a palavra salvou ele, e aquele que antes levava as pessoas à perdição, hoje ajuda a salvar. O pastor Elias, que faz um trabalho excepcional com o sócio educativo, que considera o senador Jorginho um dos trabalhos importantíssimos, porque trata do jovem, e o jovem de hoje é o futuro de amanhã. Nós temos ali o pastor Jacques, que faz o trabalho nas unidades prisionais, que leva a palavra, e eu vou relatar aqui um caso muito lindo e especial, porque eu vivi esse caso, senador, de um rapaz que era lá da Vila União, e esse rapaz, ele era o bandido de ponta naquela região, e o trabalho feito lá dentro do presídio, converteu aquele rapaz, e hoje ele é um colaborador da igreja, e ajuda a gente a fazer o trabalho nos presídios. Então a igreja é isso, ter a igreja do lado é o melhor caminho. E deputado Sérgio Mota, eu só tenho a lhe agradecer pelas homenagens, que essa já é a quinta, acho que o senhor faz, né? São mais de 170 igrejas homenageadas, né? Eu acho que esse é o papel, porque eu sou pastor, o deputado é bispo, o pastor Amaro é pastor, e nós estamos na vida pública hoje, mas estamos até o momento que Deus achar que devemos estar, e amanhã outro ocupa o nosso lugar. Mas é assim que a obra de Deus funciona, e é assim que a gente tem que trabalhar. Nós temos que entender que nós aqui no parlamento defendemos sim o direito do cidadão, mas temos que lutar com unhas e dentes pelo direito da igreja. Tem um projeto, o senhor falou agora do projeto do senhor, tem um projeto meu, né, Everson, na Câmara Municipal, que torna a igreja essencial na cidade de Florianópolis. E agora, senador, ele recebeu um parecer contrário de um vereador, o senhor acredita? O vereador fez um parecer contrário ao meu projeto que torna a igreja essencial. Então, um outro vereador fez um novo projeto, e dia 14, né, de dezembro, né, esse projeto vai a plenário, e a igreja se torna também essencial aqui na nossa capital. Então, eu acho que hoje é uma noite que fica na história de cada um que aqui foi homenageado, na história de cada pastor e na história de cada um de vocês que contribui para que o reino de Deus possa avançar dia após dia. Um forte abraço a todos. Com a permissão do senhor, excelentíssimo deputado, nós vamos voltar um pouquinho, quebrando o nosso protocolo, e homenagear uma pessoa que acabou tendo problemas com o trânsito. Eu convido o senhor novamente, e se o senhor quiser convidar alguma outra autoridade para se colocar junto do senhor, para entregar essa homenagem. Convidamos para receber a homenagem o pastor responsável regional pela Igreja Visão Missionária de Blumenau, senhor Álvaro Luciano. Agradeço novamente às excelentíssimas autoridades e já convido o excelentíssimo senhor senador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, para fazer uso da palavra. Uma secada no bigode. Essa máscara deixa nós atrapalhados, né? Muito bem, muito boa noite. Prazer grande estar por aqui com vocês. Quero
começar saudando o querido deputado estadual, bispo Sérgio Mota, cumprimentar o bispo Jean Paulo, cumprimentar pela fala e pelo prestígio, que no final, quando terminar de falar, eu quero umas palmas que nem a do bispo Jean ali. Gostei das palmas dele. Cumprimentar o Claudinei Marques, vereador da nossa capital, e hoje secretário de Estado do Desenvolvimento Social, e que representa aqui o comandante Moisés, que é o governador de Santa Catarina. Cumprimentar o vice-prefeito Topázio. Topázio saiu, né? Mas ele esteve aqui conosco, vice-prefeito da nossa capital. Cumprimentar o prefeito de Canelinho, Diogo, e a Elaine, sua esposa. Cumprimentar o secretário da Casa Civil, Everson Mendes. Cumprimentar o deputado estadual do Paraná, Alexandre Amaro. Prazer em conhecê-lo. Cumprimentar o vereador Alex, em nome dele, todos os vereadores. Quero, com muita alegria, trazer um abraço aqui do deputado federal, presidente do Republicano, Marcos Pereira. Tive com ele ontem e disse a ele dessa homenagem aqui, deputado Mota, e ele me pediu que transmitisse um abraço a todos os homenageados, inclusive a Vossa Excelência. Hoje de manhã almocei 11h30 com o presidente Bolsonaro, e ele pediu também que desse um abraço em cada um e cada uma de vocês aqui. Então, eu quero ser porta-voz nesse momento, com muita humildade, para transmitir esses 2 abraços de pessoas que gostam muito de vocês. A igreja... Caiu? Depois, né? Depois que eu falar, né? Beleza. Obrigado, querido. Rapaz moderno, ó, ele está sem meia. Eu gostei de ver, né? Tem mais um que está sem meia aqui na frente também, o pastor lá de Lages. Ô, rapaz, isso é coisa linda, né? Cumprimentar vocês todos, dizer da importância que cada um tem, na missão que tem, a missão de orientar, como disse aqui o Amaro, muitas pessoas recuperadas, como disse o Claudinei, pessoas recuperadas, vocês conseguem ter paciência, se inspirado por Jesus Cristo, nosso Salvador, para orientar, para ter paciência, para dizer qual é o caminho. Essa pandemia nos deixou o mundo de joelhos. E muitas autoridades do Brasil não tiveram a sensibilidade em enxergar de que um dos segmentos mais importantes, que nunca poderia parar, é o templo de vocês, a igreja de vocês. Porque eu costumo dizer, e já disse muitas vezes, igreja é o hospital da alma. E vocês foram e são o hospital da alma de muita gente que precisa de força. Agora está desacorçoado, sobrou sequelas. Perdemos amigos, perdemos gente da família. E vocês têm um papel, sempre tiveram, alcançando muitas vezes até uma cesta básica, um abraço, uma orientação, para que se possa seguir em frente. A gente precisa muito disso, de abraço verdadeiro, estar próximo. O tesouro mais importante da terra somos nós, é a pessoa humana. Eu sempre digo que o último paletó não tem bolso.
Não adianta ter muitos bens materiais. O último paletó não tem bolso, amigo. Você não leva nada. Fica sim o capital que você fez aqui por gente, por pessoas. O Bispo Macedo, por exemplo, em 1977, né, vocês sabem da história. Ele começou no Rio de Janeiro, num coreto, com pouca plateia, um microfone, uma Bíblia, e 3, 4 gato pingado. E a mais incentivadora e quem aplaudia ele era a mãe dele, a dona Eugênia. E veja o que se transformou o sonho que ele tinha. Hoje vocês têm uma enormidade de pastores, de bispos, estão em mais de 120 mil países, prestando ajuda, falando de Deus, falando de salvação, falando de que a família, a pátria, precisa estar em todos os momentos na nossa vida, de verdade. Eu fiz uma lei, viu, Amaro? Como você também teve a preocupação de fazer lá no Paraná, eu fiz uma lei agora sobre 2648 de 2021, Alexandre, acho que é isso, né? O Alexandre é meu querido amigo, meu funcionário, desde que eu comecei na política, ele é meu funcionário, e ele é evangélico, fervoroso, e é um querido amigo. Glória a Deus. Amém. Eu fiz uma lei sobre linguagem neutra nas escolas, agora é todes, né? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa de todes? É todas e todos, é homem e é mulher. Que história é essa? Então nós estamos trabalhando para ajudar o Brasil, Amaro, superar essa crise, superar as dificuldades, superar o olho gordo. O Brasil que mudou de 2018 para cá. O presidente Bolsonaro pode ter defeitos, como todos nós temos, eu tenho. Mas, acima de tudo, é um homem honrado, um homem de palavra, é um homem de Deus, é um homem que não rouba. E isso, para mim, é fundamental. Nós temos muitas coisas para superar. E vamos superar, todos juntos. Todos juntos. Vai vir mais uma onda dessa pandemia. Diz que depois do carnaval, tomara que não tenha carnaval, vamos sossegar a viola. Hã? Ninguém vai morrer se não tiver um carnavalzinho. Fevereiro, ele vai morrer se tiver. Fevereiro e março, diz que vem uma onda, mais uma cepa. Então, isso tudo são provações que nós precisamos estar firme, forte, para superar isso tudo. Portanto, meu querido deputado Sérgio Mota, o senhor que faz um trabalho dedicado aqui na Assembleia, o senhor que orgulha o parlamento. Eu tive o privilégio também de ser deputado estadual por 4 mandatos, ajudei a construir esse auditório que leva o nome da primeira deputada negra, Antonieta de Barros, que poderia estar repleto aqui. Quero saudar quem está lá no saguão também, que não deu para, a pandemia nos afastou para estar todo mundo aqui, mas que é um local para receber pessoas como os senhores e como as senhoras. Portanto, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês, e conto comigo, querido amigo, como já disse, Sérgio Mota. Obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Sérgio Mota. Para ele. Boa noite a todos e a todas. Que Deus nos abençoe muito para podermos aqui sempre estar honrando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar, o deputado Amaro, que de pronto aceitou o nosso convite para estar aqui, vindo lá do Paraná, não é tão longe, mas são 5 horas, pegou trânsito. O senador, eu acho que eu falei com o senador na sexta-feira passada, mais ou menos, sexta-feira passada, ele mudou o voo dele, não é isso, senador? Para poder estar aqui e prestigiar, a todos vocês, a todos os senhores pastores, que aqui estão, e todos os grupos que foram aqui homenageados na pessoa dos senhores pastores. Então, muito obrigado, senador, para o senhor ter aceitado o nosso convite. Cumprimentar meu irmão em Cristo, Claudinei Marques, secretário do Desenvolvimento Social e Habitação, no ato hoje também, representando o excelentíssimo governador Carlos Moisés, que não pôde estar nessa noite. Cumprimentar o meu líder espiritual, que é o bispo Jean Loureiro. Muito obrigado, bispo. Jean Paulo. Jean Loureiro é o prefeito. É que político só tem. E olha que o senador perguntou o nome do senhor e eu falei para ele, Jean Paulo. Então, muito obrigado, bispo Jean Paulo, nosso líder espiritual, por estar aqui presente. Quero agradecer o prefeito Diogo Maciel, a primeira-dama lá de Canelinha. Muito obrigado, prefeito, por também aceitar o nosso convite. Quero também cumprimentar, em nome do bispo Jean Paulo, todos os pastores, líderes de grupos da Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja a qual eu pertenço. Quero cumprimentar aqui o pastor o bispo Adriano de Souza, que é o presidente fundador da Igreja Pentecostal Templo dos Milagres, que me recebeu com muito carinho lá em Canelinhas, eu e o secretário, pastor Claudinei. Muito obrigado, bispo Adriano, que Deus o abençoe. Quero também cumprimentar Cristiano Rodrigo dos Santos, que é o presbítero, da Igreja Assembleia de Deus, também de Canelinhas, Cadê ele? Muito obrigado, veio de tão longe, com a esposa, com a família. Que a Assembleia de Deus seja homenageada na sua pessoa, tá bom? Também quero cumprimentar o Adonias, pastor diretor regional da Igreja Brasil para Cristo, do Vale do Itajaí, que aqui está. E Delcio José da Silva, pastor da Terceira Igreja Brasil para Cristo, de Barra Velha. Quero cumprimentar o pastor Alexandro. Participei de um culto dele lá, o bispo Jean até viu, Muito obrigado pelo teu carinho, me recebeu na casa dele. Pastor Alexandro, Encontro com a Vida, Igreja Encontro com a Vida em Chapecó, Xanxerê e São Miguel do Oeste. Muito obrigado por vir de tão longe prestigiar essa noite. Também o pastor Moacir, da Igreja Novo Amanhecer, veio de Tubarão com a esposa, a pastora. Muito obrigado pela vossa presença nessa noite. O pastor Robson de Jesus, que é o pastor do projeto Amor ao Próximo da Igreja Palavra Profética, estive lá ministrando também em Tijucas, Pastor, muito obrigado pelo teu carinho. Pastor Álvaro, chegou atrasado, mas graças a Deus chegou, Igreja Visão Missionária. Vamos estar sábado lá em Chapecó, junto com o missionário, Missionário Alexandre da Rosa. E a todos que aqui estão presentes, minha esposa, esposa do pastor Claudinei, nosso gabinete, a Liz, cerimonial, a Vera, a todos nós.
eu quero dizer que esse ato, ele só pôde acontecer por causa da representação. Isso foi falado em uma das homenagens pelo presidente da casa na época, deputado Júlio Garcia. Também quero agradecer ao deputado Mauro de Nadal, que é o presidente dessa casa, e a mesa diretora, por ter aprovado esse ato parlamentar em homenagem a todos os senhores e a todas as senhoras. Então, o deputado Júlio Garcia falava da importância da representação. Se nós não estivéssemos no parlamento, nós já temos a lei aqui, de autoria da bancada evangélica, senador Jorginho Melo, que torna a igreja no estado de Santa Catarina essencial em calamidade pública, em pandemia. Nós aprovamos por unanimidade esse projeto de lei aqui na casa. A história da civilização humana é repleta de perseguição de cunho religioso, com as suas máximas expressões de intolerância religiosa. Eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus aos meus 14 anos, lá nos anos 80. E nós sofremos muitas perseguições, o senador conhece, né? A igreja já passou, né, por muitas perseguições, e não só a Igreja Universal, mas a igreja evangélica em si, desde a Idade Média, desde a época do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os imperadores, aqueles que eram os governadores da época, se divertiam com os cristãos nas arenas. Os cristãos eram jogados lá nas arenas, no Coliseu. Muitos cristãos foram jogados aos leões. Então a igreja, ela era considerada como escória da sociedade. Mas graças a Deus isso tem mudado, e por isso nós estamos aqui nesse parlamento, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrando cada um dos senhores pastores, que são homens de Deus, dignos também de serem honrados. Porque, como já foi falado aqui, dão a vida. Senador Jorginho Melo, esses homens em meio à pandemia, como o meu deputado e amigo, pastor, irmão, falou, muitos na pandemia não tinham um consolo espiritual por causa do lockdown, do distanciamento. Eu fiz vários funerais que aonde não tinha praticamente ninguém, a pessoa estava ali numa situação depressiva, e nós estávamos ali como igreja para dar uma palavra de consolo, para dar uma palavra de fortalecimento. Como eu falei aqui junto às autoridades na época, o grupo gestor da Covid-19, estava Ministério Público Estadual, senador, Ministério Público Federal, estava, né, todos os representantes do segmento produtivo do estado de Santa Catarina. E quando foi me dado a fala, eu falei que o homem não só adoece de doença física, não adoece só de Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade. Ele adoece, como o senador falou, da alma. A igreja é um hospital espiritual, hospital da alma. E como pode estar fechada? Se a gente estava brigando para se ampliar leitos de UTI por causa da doença física, o Covid-19, a tosse, a falta de ar, os sintomas que acometem a Covid-19, a pessoa tinha que ter um hospital. Só que a igreja, ela cuida da alma. E essa pandemia trouxe dados altíssimos de pessoas depressivas, de pessoas com problemas no emocional. E aí está o papel da igreja, de levar a palavra que salva, a palavra que liberta. Então, por isso, parabéns a todas as igrejas evangélicas que prestaram solidariedade, distribuindo cesta básica, mais do que isso, dando o alimento espiritual, dando o pão a quem tem fome, mas também, como disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dele. E muitos aqui fizeram isso, não se acovardaram. E a gente aqui enfrentou, junto ao governo do estado, junto às autoridades competentes, para que a igreja mantivesse aberta. E aqui foi um dos estados que
nós conseguimos manter mais a igreja aberta foi Santa Catarina. Aí, como o deputado Amaro falou, o Supremo passou a bola para os prefeitos, aí começou a um ou outro, e ali começamos a ver até o preconceito que existia, né, na Roma antiga, onde os imperadores, enfim, tinham prazer de ver os cristãos sendo queimados na fogueira, sendo jogados aos leões. Muitos abriram tudo e só a igreja fechada. Tivemos caso aqui em Santa Catarina. Tudo estava funcionando, senador, menos a igreja evangélica. Como se o vírus fosse crente. O vírus só pegava na igreja. E eu falei isso aqui na tribuna. Eu falei, parece que o coronavírus é um vírus evangélico. Ele só pode ser contraído na igreja. Porque se abre tudo e só a igreja é fechada. Então, graças à representatividade, nós temos lá no Paraná, republicano também, representando as igrejas. Então, graças à nossa representatividade, nós conseguimos lutar e ter vitória. O presidente da casa aqui reconheceu o nosso esforço. Ele fala nas suas falas. O deputado Sérgio Mota batia a minha porta, a gente batia junto ao governador e as igrejas permaneceram abertas. Agradeço também ao vereador e secretário da Assistência Social e Desenvolvimento, sempre ao meu lado, e nós lutamos muito e conseguimos êxito. Então, neste parlamento, meus irmãos, ministros do Evangelho, eu quero que vocês se sintam honrados, porque aqui é a casa de lei, a casa do povo. Se sintam honrados pelo poder legislativo nesta noite, porque aqui Jesus Cristo é glorificado. Muito obrigado a todos, uma noite feliz, que Deus abençoe a todos. Podem fazer agora, quem for esperar, só decide. O evento é seu. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina.
Agradecemos a presença de todos que nos honraram com seu comparecimento neste ato parlamentar solene. Desejamos uma ótima noite.